deu. Todo o poder, toda a força, toda a graça que você necessita, pode e deve ser colhido diariamente. Pode e deve ser colhido diariamente. O maná tem que ser colhido todo dia. Então eu preciso todo dia ir à palavra, meditar na palavra. Quanto mais você faz isso, mais isso se torna um hábito. E mais você começa a perceber a revelação de Deus. Eu já li a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, sei lá quantas vezes. Conheço tudo que está lá, ou quase tudo. Não conheço tanto quanto outros, mas conheço um pouco. Mas é incrível, eu abro a Bíblia e quando eu começo a ler, de repente vem um insight novo, vem um entendimento novo, alguma coisa que até então eu não tinha visto. Mas eu conheço aquele texto, eu já tinha lido aquele texto 10 vezes, mas de repente, de acordo com a situação que eu estou vivendo, de acordo com o problema que está me afligindo, aquilo toma um colorido diferente, toma uma conotação nova, e eu preciso de uma revelação nova a cada dia. A cada dia. Então todo o poder e força e graça que você necessita, pode e deve ser colhido diariamente. Na palavra de Deus existe mais que suficiência para suprir todas as suas necessidades de forma sobrenatural. Sabe, o natural não produz o sobrenatural, mas o sobrenatural produz o natural. Você pode comer quanto pão você quiser, isso não vai produzir revelação. Mas coma da palavra e isso vai produzir milagres na sua vida. Como Deus faz isso eu não sei, mas que Deus provê, provê. Que Deus faz, Ele faz. Quando eu me dedico a gastar um tempo, que seja 5 minutos pela manhã, que seja 10 minutos à noite, que seja um tempo na hora do almoço, mas eu preciso ter a palavra me alimentando, me fortalecendo todo santo dia. Se eu tiver a oportunidade de ir para o trabalho com um CD, ouvindo a mensagem que eu ouvi pregada no domingo, que bom, que maravilha. Se eu tiver a oportunidade de ter um MP3 para ir ouvindo enquanto eu dou uma corrida na praia, que bom, que maravilha. Eu preciso desfrutar disso aí para que eu seja alimentado pelo maná da palavra diariamente. Quando você se alimenta de uma medida de suficiente da palavra de Deus para gerar em você confiança, descanso, fé, essa é a medida do homem, a medida da saciedade. Então, quanto é que eu devo meditar na palavra, pastor? Quanto? Quanto? Cada um sabe de si. Cada um sabe o quanto precisa. Sabe, para uns pode ser simplesmente ler um versículo, para outros pode ser pegar esse versículo e passar o dia inteiro repetindo para si mesmo esse versículo. 1, 2, 3 versículos meditados, vistos, revistos, pensados, meditados, revistos na mente, no coração, até aquilo fazer parte de você. Pode ser que você precise muito, pode ser que você não precise quase nada, porque Deus sabe do quanto você precisa. Qual é a medida? Quando é que eu sei, pastor, que eu meditei o suficiente? Quando aquela palavra produzir no meu coração descanso, confiança, fé. Enquanto eu não chegar ao ponto de ter confiança, fé, descansar, crendo que Deus suprirá a necessidade, que o problema não vai me engolir, não vai me triturar, mas que Deus está no controle, enquanto eu não tiver, não é simplesmente a frase feita na boca, Deus é meu supridor, Deus vai suprir, Deus vai fazer, não, é algo que agora está dentro do meu DNA, eu estou tranquilo, eu entrei no descanso, eu não estou mais andando em ansiedade, em preocupação, porque agora o meu foco mudou. Eu agora não estou vendo mais o meu problema como um dragão que vai me engolir. Eu estou olhando para Deus, que é o meu provedor. E eu tenho a certeza de que Ele vai trazer a resposta, a solução. É uma postura diferente. Quando eu encontro esse descanso, quando eu encontro essa confiança, essa fé, essa é a medida do homem. Essa é a medida do homem. É o quanto da palavra entra que produz em mim confiança, descanso, fé. Amém, gente? Essa é a medida que eu preciso encontrar. Você se alimenta com o suficiente. Cara, me encontrei o suficiente. Já é o suficiente. Não é uma questão de você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Tem gente que tem esse negócio do plano de leitura anual. Eu não tenho nada contra, acho mal barato você fazer um plano de leitura anual. Só que tem gente que pega do plano de leitura anual, então tem que ler 1 capítulo, 2 capítulos, a pessoa lê, não para aprender, não para absorver, não para receber revelação, mas para fazer uma ticada. Cumprir a tarefa do dia. O que você leu? Já nem lembro, mas eu li. Deus está vendo. O que a pessoa está dizendo com isso? Quando eu terminar, com certeza vai vir uma bênção gigantesca,
Porque Deus vai ver que eu li de Gênesis a Apocalipse, não entendi bulufa. Aquele tal de Levítico, então, aquilo ali é ciência oculta para mim. Aquilo ali não tem como, mas eu li. Cheguei no Apocalipse e o Apocalipse deu um nó na minha cabeça, irmão, fiquei enrolado. Negócio de besta, 666. Eu cheguei à conclusão que eu entendi a revelação de quem é a besta. A besta sou eu. Eu sou uma besta. Li, não entendi nada. Mas eu li. Então a bênção vai ser grande. A questão não é essa, não é cumprir uma tarefa. É você encontrar saciedade. Bota na sua cabeça o seguinte: focar no problema traz ansiedade. Focar na palavra traz saciedade. As duas palavras se parecem, mas são duas coisas completamente diferentes. Focar no problema gera ansiedade. Focar na palavra gera saciedade. Porque o Deus em quem a gente confia é um Deus que é mais que suficiente. Você se alimenta com o suficiente. Deus provê com mais do que o suficiente. Amém? Aleluia. Terceira coisa, no maná existem porções de revelação que você necessita para cada dia, em cada situação e em cada fase da vida. Por que a palavra se renova? Porque as fases da vida mudam. As fases da vida mudam. Você hoje pode estar passando por uma fase completamente diferente daquilo que você passou há 3 meses atrás. E a palavra que você vai ler hoje é exatamente igual à mesma. A Bíblia não mudou. Mas de acordo com a fase que você está passando, de repente Deus te conduz para uma passagem bíblica cujo contexto para você toma uma luz diferente. É algo diário. Por isso a palavra é algo do dia a dia. Por isso a Bíblia é esse livro peculiar, diferente. Você lê a Bíblia é diferente de ler um livro que você já leu 2, 3 vezes. Você vai ler lá os 3 mosqueteiros. Não vai mudar. Os personagens continuam sendo D'Artagnan, Porthos, Athos, Aramis. O bandido continua sendo o cardeal Richelieu. Não vai mudar. E você lê aquilo, é muito legal, distrai, mas não resolve o teu problema. Mas quando você vai à Bíblia é exatamente a mesma, não mudou nada. Você vai encontrar os mesmos personagens, o mesmo Jesus, o mesmo apóstolo Paulo, mas quando você lê, de repente, de acordo com a situação que você está vivendo, o contexto traz uma luz nova, traz uma luz diferente. Aquela palavra faz um sentido diferente. Até então, você não precisava tanto, para você aquilo era quase que uma poesia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Maravilha, mas de repente o parafuso apertou, o problema chegou com vontade, é um dragão que está quase me engolindo, e eu olho e vejo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Caramba, quando eu olho para a circunstância que provoca ansiedade, está faltando tudo, mas quando eu olho para a palavra que produz saciedade, eu vejo que Deus está trabalhando e operando para produzir bênção na minha vida. Então eu preciso ir a essa palavra todos os dias, sabendo que no maná existem porções de revelação que você necessita para cada dia, em cada fase, em cada situação da sua vida. Diz lá em Êxodo 14:16, depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geada estavam sobre a superfície do deserto. O pessoal tentou descrever, flocos finos, o maná era como pequenas escamas. Há uma outra versão que fala que o maná era como escamas, pequenas escamas da geada. Você olha para a geada, aqueles floquinhos de gelo que ficam ali em cima das plantas e tal. Mas, a King James, a versão americana ou inglesa, a King James traduz como uma coisa pequena e arredondada. Me descreve aí o maná. Era uma coisa. Mas como uma coisa? Era uma coisa pequena e arredondada. Era uma ervilha? Não, até parecido com ervilha. Mas não era verde, era outra cor, era branco. Era uma coisa pequena e arredondada, com gosto de mel, com sabor de mel. Era uma coisa diferente. O maná era como pequenas escamas ou como uma coisa arredondada. Algumas pessoas, elas querem receber grandes revelações. Sabe, parece que tem gente que ora assim, meu Deus, me dá uma revelação hoje, de Gênesis, Apocalipse, tudo de uma vez. Aleluia! Calma! Não adianta querer tudo de uma vez. Deus manda a revelação. A gente tem que. O mais importante é você receber um pouco a cada dia, como a chuva que cai em gotas e não de modo abrupto, tudo de uma vez só. Vai caindo em gotas, umedecendo a terra, alimentando a terra. Olha como é que Deus é fantástico. Deus bolou uma coisa chamada chuva. A terra precisa de água. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou bolar um negócio chamado chuva. Aí os anjos perguntam, Senhor, como será esse negócio de chuva? É o seguinte, o calor da terra vai fazer com que evaporem as águas dos lagos, dos rios, dos mananciais, vai evaporar, a água vai evaporar, quando ela chegar lá em cima, a temperatura é mais fria, ela vai começar a condensar, vai virar uma nuvem,
E de acordo com as condições de temperatura e pressão, de repente aquela nuvem condensa um pouco mais e começa a cair gota a gota. Agora você já imaginou se Deus pensasse assim, a terra precisa de água, então vai evaporar, vai virar uma nuvem. De acordo com as condições de temperatura e pressão, cai tudo de uma vez. Tchá! 30 mil litros de água, numa tacada só, pum! Sua casa ia ser achatada, o seu carro também, você ia morrer. Mas Deus manda esses 30 mil litros de água, ou muito mais, 30 milhões de litros d'água, Ele manda gota a gota. E até mesmo a flor mais delicada do campo não é ferida por uma gota de chuva. Deus é genial, né? Mas nós precisamos de revelação nessa mesma medida. Como se fosse chuva. Não tudo numa tacada só. Tive uma grande revelação. O que foi? Conta aí, não consigo nem contar. É grande demais. Não dá nem para explicar. Não, você precisa de coisas pequenas, dia a dia. É você ir a palavra no dia a dia, porque o maná é revelação, é alimento de Deus para o dia, para cada dia. A fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ter ouvido. Sabe qual é o grande problema de Israel? É que Israel anda sempre focado nas tradições, olhando para trás, se preocupando muito mais com o que Deus fez, com aquilo que Ele está fazendo. E a gente precisa olhar mais para aquilo que Deus está fazendo, para ter perspectiva daquilo que Ele ainda vai fazer no futuro. É claro que o passado nos dá uma grande base. Não estou falando isso contra Israel. Estou dizendo para você que às vezes as pessoas focam demais no passado e perdem aquilo que Deus está fazendo hoje. E o maná é suprimento para o hoje, não para o amanhã. Não adianta, o maná de ontem não vai servir para hoje. Não vai servir para hoje. Eu preciso de revelação nova e fresca, para hoje, para agora. Jesus, Ele veio ao mundo como um bebê, mas pouca gente percebeu a revelação de que aquele bebê pequeno e rechonchudo, o maná não era uma coisa pequena e rechonchuda e redonda, é uma coisa pequena, uma bolinha pequena. Quem olhou para Jesus, aquele bebezinho, bonitinho, rechonchudo, coradinho, não era um bebê. Pouca gente viu que ali estava o Salvador do mundo. 30 anos depois, se tornou um pouco mais fácil, quando Jesus começa a produzir milagres e dizer o que Ele disse, mas quem olhou para a coisinha pequena e rechonchuda, não conseguiu enxergar o Salvador do mundo. A gente precisa de revelações que são pequenas, dadas a nós dia a dia. João 8 descreve a história da mulher flagrada em adultério, trazida para ser apedrejada. Aí aquela passagem diz que quando eles chegaram, Jesus rabiscava com o dedo no chão. Com esse pequeno gesto, Jesus estava mostrando que Ele mesmo era aquele que havia escrito as tábuas de pedra da lei que foram dadas a Moisés. E é engraçado você ler essa passagem, porque diz que quando os caras chegaram, trazendo a mulher, Jesus estava sentado nas escadarias do templo, e algumas versões diz que Ele rabiscava na terra, mas se há uma coisa que não tem ali, se você for a Israel você vai ver, é terra. O chão ali é todo de pedra. E Jesus passava o dedo na pedra, como Deus escreveu nas tábuas de pedra a lei. Jesus já sabia, os caras iam trazer a lei. Ele nem viu os caras chegar, ele de cabeça baixa, rabiscando. Ele não estava com uma caneta, ele não estava com um estilete, fazendo, não, ele passava o dedo, ninguém sabe o que Jesus estava escrevendo, só eu. O que Jesus estava rabiscando ali? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Não terá outros deuses diante de ti, não roubarás, não matarás. Aí os caras chegam e trazem a mulher, e chegam para Jesus, aquele jeito mesmo de empáfia, né? Jesus, a lei diz que tal mulher flagrada em adultério deve ser apedrejada. O que tu dizes? Jesus, que rabiscava no chão, olhou e disse: vocês querem que eu trate esse assunto com base na lei? Com base na lei eu tratarei. Aquele entre vocês que não tiver pecado algum, pode mandar a primeira pedrada. Aí a Bíblia diz que a partir dos mais velhos, que tinham o currículo mais comprido, começaram a se retirar até os mais novos. E quando Jesus diz isso, Ele diz: aquele entre vocês que não tiver pecado algum, pode mandar a primeira pedra. Jesus abaixa a cabeça e volta a rabiscar na terra. Na terra não, na pedra. E é incrível que a Bíblia diz lá em Êxodo, que Deus deu a Moisés as tábuas da lei 2 vezes.
A primeira, Jesus sobe, Deus dá as tábuas da lei, quando ele volta, o povo está adorando Moisés. Desce, eu falei quem? Jesus. Moisés volta, e quando ele vê, o povo está adorando o bezerro de ouro. Ele quebra as tábuas e desce de novo. Você não acha esquisito que Deus não reclamou, que Deus quebrou as tábuas da lei? Deus não falou nada. Moisés pegou as tábuas que Deus escreveu, que deu para ele entregar para o povo, ele quebra e Deus não reclama, não faz nada. Caramba! E quando Moisés chega lá embaixo, 3.000 pessoas morrem. Mas a atitude de Moisés de quebrar aquelas tábuas foi uma atitude de sabedoria. Por isso Deus não reclamou. Porque se ele tivesse levado as tábuas, não eram 3.000 pessoas que iam morrer, eram 5 milhões, não ia sobrar ninguém. Então Moisés, sabendo que o povo tinha quebrado a lei, ele quebra as tábuas, Deus não reclamou. Deus não olhou e ficou assim, vai Moisés, vai entregar. E Moisés começa a levantar para quebrar. Moisés, não, quebrou, maluco! Tá doido, cara? Quebrou as tábuas que eu fiz. E agora? Nem lembro dos 10 mandamentos, mas para fazer de novo. Como é que vai ser? Deus não reclamou. Deus não chiou. E depois Moisés sobe de novo, Deus dá as mesmas leis que ele havia dado antes, os mesmos 10, em novas tábuas de pedra, só que dessa vez levou 40 dias. Por que levou tanto tempo para Deus dar 10 mandamentos, quando da primeira vez ele deu isso em 5 minutos? É porque se você ler o livro de Êxodo, você vê que na segunda vez, quando Moisés sobe, Deus, antes de dar para ele as tábuas com a lei, ele dá instruções sobre a construção do tabernáculo e das vestes do sacerdote, que revelam Jesus. Jesus é o tabernáculo e as vestes do sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote, e as vestes do sumo sacerdote apontam, cada detalhe das vestes aponta para Jesus. Deus passou 40 dias revelando a Moisés coisas a respeito de Jesus. Depois, no final, ele dá as tábuas da lei e dá uma instrução maluca. Dá uma instrução doida. Moisés, tu vai pegar essas tábuas e você vai botar dentro dessa arca que eu mandei você construir, a arca da aliança, vai colocar uma tampa em cima dessa arca, chamada Mercy Seat, assento de misericórdia, o propiciatório. Você vai botar essa tampa e ninguém, nem você, jamais vai olhar para dentro dessa arca para ver esses mandamentos. Caramba, se fosse Deus, eu dizia o contrário. Moisés, estou te dando a lei, faz o seguinte, quando tu chegar lá embaixo, arruma uma máquina de xerox e tira cópia para cada pessoa, para em cada tenda ter uma cópia pendurada na sala, para o pai, a mãe, os filhos, o cachorro, o papagaio, a ovelha, bode, todo mundo olhar e saber. É o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que obedecer. Não, Deus manda Moisés botar aquilo dentro de uma caixa, fechar e ninguém olhar. Por quê? Porque a lei, ela produz morte, e ele coloca em cima da lei o assento de misericórdia, ele coloca em cima da lei o propiciatório, e todas as vezes que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele encontrava aquela caixa, mas ele não via a lei, ele via a luz de Deus, a luz da glória de Deus. Era tudo o que ele via, porque o nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus gracioso, é um Deus bom. Agora veja só o que Jesus diz logo depois desse episódio. Jesus diz para a mulher, vá e não peques mais, e em seguida diz aqui, de novo lhes falava Jesus, aqueles fariseus que saíram para dentro do templo, Jesus foi atrás. Quando ele encontra os caras lá dentro, ele volta a dizer, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Luz na Bíblia é sinônimo da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, para o meu viver diário. Jesus tem a palavra que o mundo precisa ouvir. Presta atenção nisso, a palavra de Jesus não é exclusivamente ou somente para a igreja. O mundo fez isso, isolou a palavra dele, a palavra de Deus, dentro das 4 paredes da igreja, mas a palavra de Jesus não é para a igreja somente. Por isso, a ordenança, ide pregar o evangelho a toda criatura, porque a palavra de Deus é para todo mundo, mas o homem acaba levantando ídolos, ele não quer ouvir de Deus, não é que ele não quer ouvir das religiões, porque o homem, ele tolera e pratica as religiões orientais, sem problema, mesmo quem é ateu,
porque acha que ali vai encontrar alguma energia, alguma coisa. Você manda o cara ler a Bíblia, não, a Bíblia, mas você manda ele andar com uma pirâmide em cima da cabeça, e ele vai, tranquilo, não tem vergonha, não tem nada. Você manda ele pendurar uma melancia no pescoço, aleluia, vai trazer energia positiva, aquela melancia pendurada no pescoço. Mas manda ele ler a palavra. Ah não, a palavra, isso é um livro antigo, isso é um livro ultrapassado. Essa é a mentalidade que o mundo conseguiu implantar, rejeitando a palavra que foi feita para o mundo. Quando o homem faz isso, quando ele rejeita Deus, porque, na verdade, quando o homem rejeita Deus, o homem não está rejeitando Deus. O homem quer rejeitar o Deus do cristianismo. Se você oferece Deus como uma energia cósmica, que permeia todas as coisas, tudo é Deus. As estrelas são Deus. O espaço é Deus. A terra é Deus. Os cachorros são Deus. Os alces são Deus, as cadeiras são Deus, as pedras são Deus, você é Deus, eu sou Deus, aleluia. As pessoas não rejeitam. Se você diz que Deus é uma energia, uma força, as pessoas não rejeitam. Mas se você diz que Jesus é o único caminho para Deus, aí as pessoas rejeitam. Sabe por que as pessoas criticam, falam e fazem pouco caso do cristianismo? Porque elas sabem que a ordem que nós temos de Deus é que nós amemos até mesmo os nossos inimigos, e que se nos derem na direita, a gente oferece a esquerda. Então eles usam e abusam. Mas não fazem a mesma coisa com os islâmicos. Engraçado que o Deus dos islâmicos é o mesmo Deus da mesma Bíblia que nós adoramos. Por que eles não rejeitam os islâmicos? Porque ninguém é macho o suficiente para dizer eu rejeito seu Deus, porque ele sabe que atrás disso, depois disso, vem o homem bomba para dar um abraço. Então o camarada, ele bota uma roleta e diz: você, religiões orientais, pode passar. Você, de burca, pode passar. Você, homem bomba, pode passar. Você, cristão, fora. É assim que o mundo age hoje. Tem peito para tolerar todo mundo, menos o que a palavra de Deus diz. Por quê? Porque a pobre coitada da igreja se acostumou ao longo dos séculos de pregar para o mundo a antipalavra. O legalismo, lei, cajado, dureza, vai para o inferno, cuidado, o diabo te abraça, quando nós deveríamos pregar a palavra que é doce como mel. Sabe, essa palavra salva. A palavra de Jesus, ela está acima das palavras de Marx, de Freud, de Nietzsche, de Gandhi, de Buda e de qualquer outra pessoa sobre quem os homens possam pretender depositar as suas esperanças. E essa palavra, a palavra de Jesus, ela salva, e ela salva porque ela é uma palavra doce, que remove a condenação, que cura, que liberta, que restaura, que põe a mente em ordem. É uma palavra que renove a dúvida e a confusão, que fortalece, que encoraja, que não é meramente pensamento ou filosofia, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Sabe, essa palavra, você vai ver na semana que vem, que a Bíblia diz que o maná, o sabor dele era doce como mel. E a palavra de Jesus pregada tem que ser doce como mel. Mas tem muita gente que transforma a palavra que deveria ser doce numa palavra amarga, numa palavra azeda. Mas ela deveria ser doce. Mas quando a gente prega a palavra doce, esse pessoal está pregando o evangelho da porta larga. Essa é uma crítica que fazem a mim. O evangelho, o Fragale pega um evangelho fácil. Mas a Bíblia diz que a porta é estreita. Aí a pessoa fica pensando que entrar no céu é aquela coisa espremida. Você e mais 150 pessoas tentando entrar. E quem fizer mais força conseguir passar, porque a porta é estreita, ela é espremida. Peraí. A porta só é... O cara não sabe nem o que significa a porta estreita. A porta só é estreita porque é uma só, Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas essa porta, que é única, ela é bem larga e dá para passar milhares ao mesmo tempo. Essa mentalidade de que a porta é estreita no sentido de que é difícil de passar por ela, você tem que entender a revelação da palavra. Sabe, a Denise, a minha esposa, ela é de família evangélica, ela nasceu na igreja. Ela conheceu essas coisas que eu não conhecia. Então quando ela era pequenininha, que ela frequentava a escola dominical, ela aprendeu um hino lá, não era um hino, uma musiquinha que as crianças cantavam. A letra dizia mais ou menos o seguinte: se você no céu conseguir entrar, olha só o que a criança está dizendo uma para outra. Se você entrar, se você conseguir entrar, porque ele não vai entrar, é difícil, a porta é estreita, o negócio é estreito.
Se você no céu conseguir entrar, faça um buraquinho para eu passar. Quer dizer, você não sabe se o outro vai entrar, mas se entrar, dá uma de contrabandista, faz um buraco lá na parede para poder entrar. Por causa dessa mentalidade. A porta é estreita, o caminho é estreito, é difícil, é complicado. Você sabe que eu conheci um camarada, ele saiu com uma dessa, né, com essa história da a porta estreita, e ele dizia: ovelha gorda não entra no céu. É porque a ovelha, né, a porta é estreita, vem a ovelha gorda, quando chega, bate, Jesus dá uma ajuda aí, puxa para dentro, entupiu no portão, entupiu na porta, que é a ovelha gorda. Não, entra a ovelha gorda, entra a ovelha magra, entra a ovelha peluda, a ovelha sem pelo, porque na verdade ela só é estreita porque é um caminho único, é só Jesus, não tem caminhos alternativos. Essa história, todos os caminhos levam a Deus, isso é a maior mentira que o diabo propagou por aí. Só há um caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Mas esse caminho não é difícil, não é duro, não é legalista, não é um caminho de tarefas, de peso, de jugo. É um caminho onde Jesus diz para você: o meu fardo é leve, o meu jugo ele é suave. Se você vier atrás de mim, você vai ver, é um caminho de amor, é um caminho de paz, é um caminho de alegria, não é um caminho de tarefas duras e difíceis, uma coisa pesada de carregar. A religiosidade é difícil, Jesus é fácil, Jesus é doce, não é azedo, não é amargo. Eu sei que a Bíblia diz que eu fui curado por Jesus, mas é quando os sintomas tentam invadir a minha saúde, que mais do que nunca, eu preciso de uma revelação renovada, de que pelas suas pisaduras, eu fui sarado, e isso se aplica a qualquer outro problema, que possa tentar me afligir. Grana está curta, espera aí, a palavra de Deus diz, que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. A minha família está indo para o espaço, está indo para o buraco. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu preciso voltar a essas palavras que eu já conheço, que eu já li, para que elas se tornem revelação, maná que me alimenta e que me sacia e que desenvolve em mim confiança, fé, descanso. Amém? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Aleluia.